Olá, como vão vocês, amigos de Caminhos da Longevidade? Hoje mais uma conversa com Margaret Mafra, presidente do Viva Parkinson, que é talvez um grupo que tem mudado a vida de pessoas. É prazer estar aqui contigo, Margaret, mais uma vez, e você sempre vai ser muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer, né, falar do Parkinson, falar do papel da nossa associação e quanto tem realmente impactado a vida das pessoas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Margaret, a gente teve um programa mais ou menos uns 8 meses atrás, onde já falou bastante, né, do que fez uma jovem moça, né, a buscar a educação física. Não era tão jovem assim, que tu entra na faculdade já um pouquinho mais madura, né? Sim, já com a vida ganha, já com a vida bem estruturada, se transforma numa professora de educação física e dentro da graduação vai buscar num dos trabalhos, numa das atividades, se aproxima dos pacientes com Parkinson, né? Então, que é um nicho tão específico, né? E é uma história mas muito bonita, porque ela linka muito com a tua vida, com coisas da tua família, da tua mãe. Então, é uma história muito bonita e que você vai transformar um pequeno grupo que vinha dando um apoio, né, para os pacientes com Parkinson. Começou aqui no Santa Isabel, devagarinho, meio tímido, sem saber o que fazer. E você transforma nesse grupo que é uma potência hoje aqui na cidade, né? É uma potência porque transforma a vida das pessoas, Marcia. Então, primeiro, parabéns aí ao todo o trabalho que tu faz, que tu conduz, né? E também a todos os teus colegas, né? Porque eu tenho certeza que o grupo é hoje cada vez maior, né? Com certeza. E nós temos uma equipe brilhante também, né? Que está ali na diretoria, que me ajuda, que arregaça as mangas e que faz acontecer. E hoje nós temos aí mais de 300 integrantes. Nosso trabalho acabou virando referência, então outras cidades, né, nos procuram para formar grupos de apoio, para formar associações de Parkinson. E eu confesso que eu não imaginava nunca, né, que aquele pequeno grupo de apoio para troca de informação e experiência fosse se transformar nessa associação forte, unida, com o propósito de melhorar aí a qualidade de vida das pessoas envolvidas com Parkinson, tanto os pacientes quanto seus familiares, cuidadores, né? Então é muito gratificante a gente olhar para trás, né, e ver toda essa jornada construída, conquistada com a participação de todos. Eu sempre falo que as jornadas que são construídas, né, e que têm sucesso, elas têm fundamentos, elas têm pilares, né, elas têm uma estrutura que é o diferencial. E tem um desses pilares que eu vejo tanto em ti, em todas as atividades com que eu já participei com vocês, que é o pilar da alegria, né, que está no nome da associação, que é o Viva Parkinson, que é o viver, né? Isso. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim, qual é o papel dessa alegria em viver, da alegria em ter a vida, né, para lidar com pessoas que têm uma doença que a gente olha e que a gente vai estudar nos livros, que vai estudar do prognóstico, que parecem em alguns momentos ser tão duros, assim. Como é que vocês conseguem lidar com isso e qual é o papel dessa alegria em viver? Então, o Parkinson é uma doença caracterizada, né, pela morte dos neurônios que produzem a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que compromete a parte motora, mas também é o neurotransmissor responsável pela motivação. Então, as pessoas com Parkinson é muito comum estarem apáticas, sem alegria de viver, estarem desmotivadas, né? E quando se recebe um diagnóstico de uma doença crônica que ainda não tem cura, né, que é um grande desafio de saúde pública, porque tem mais de 40 sintomas associados,
é muito difícil, tanto para o familiar, tanto para o paciente, quanto para o familiar lidar com aquilo, né? Então, é muito comum que os pacientes estejam muito apáticos, entristecidos, sem disposição, tanto pela falta da dopamina, quanto por receber um diagnóstico de uma doença, assim. Então, o nosso grande propósito realmente é resgatar essa alegria de viver, mostrar que o diagnóstico não é uma sentença de morte, que a vida continua, que o paciente ele pode morrer de qualquer outra coisa, ele vai morrer com Parkinson, não do Parkinson, né? Então, e que é possível conviver bem com a doença, buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida, e é isso que a gente faz na associação. Então, as nossas atividades, as nossas ações, os nossos eventos têm muito esse caráter de resgatar a alegria, de trazer alegria, né? De mostrar que a vida é bonita, que é possível conviver bem com o Parkinson. E isso faz toda a diferença. A partir do momento que o paciente entra na associação, muitas vezes, né, apático, entristecido, e ele sai de lá com um sorriso no rosto, ele sai de lá e ele fala assim, aqui eu esqueço que eu tenho Parkinson, aqui eu não tenho sintomas, isso pra gente é também motivo de alegria, né? Então, hoje, a nossa essência é essa, o nosso propósito maior é esse, é acolher, né? É orientar e também desenvolver ações e estratégias para melhorar, então, essa alegria de viver das pessoas com Parkinson. E fazendo um paralelo, né, até para as pessoas que não têm doença nenhuma, né? Sim. Porque às vezes a gente encontra muitas pessoas sem nenhuma doença, com uma vida, né, que a gente às vezes considera boa, mas elas às vezes têm essa vontade de viver, assim, esse prazer em viver, né? Sabe que o Brasil é um dos países que mais tem ansiedade e depressão no mundo. Isso. Tá? Então não é um mal só do Parkinson. Eu acho que é um mal do nosso Brasil, infelizmente, né? E a gente tem aqui na nossa região aqui, né, daqui do Médio Vale, que não é só Blumenau, Pomerode, Timbó, todo esse Médio Vale tem uma porcentagem, uma prevalência um pouco maior das depressões, né? Mas aí esse resgate em viver, tá? Esse resgate em ter alegria, que a gente tem essa fórmula que vocês conquistam com eles. Quando a gente pensa em quem está nos assistindo em casa, que nem Parkinson tem, mas que às vezes precisa lidar com a vida com mais alegria, qual é o conselho que você dá para os pacientes, para as pessoas com Parkinson e as famílias que estão lá com vocês para resgatar essa alegria? Que conselho você tanto aperta na tecla? Qual tecla você usa mais para conseguir devolver essa felicidade em viver? Eu diria que são algumas teclas, né? O primeiro é o convívio social. Então, buscar grupos de apoio, grupos que seja para tomar um cafezinho, fazer alguma atividade de lazer em grupo, isso é terapêutico demais, né? Atividade física em grupo, outra estratégia que a gente tem no grupo que traz resultados fantásticos. Então, são dois pilares assim que a gente percebe que faz toda a diferença. E o terceiro, sem dúvida, o afeto, o acolhimento, o abraço. A gente fala que o afeto cura também, né? E as feridas da alma. Então, a pessoa chega lá no grupo, ela já recebe um abraço, um sorriso, bem-vinda. Alguém está ali sempre com uma escuta ativa, né? Como é que você está? Como você passou? Validando a história do paciente, as suas dores. Então, isso é fundamental. Sabe que você falou do afeto e há poucas semanas aqui eu recebi a doutora Érica, que é uma paliativista. Olha só. Então ela lida com o final da vida, né? Não só com o final da vida, mas ela lida muito com o final da vida também. E ela fala muito do afeto também. Eu estava conversando com ela
quanto é importante, às vezes, que ao a doença a gente já não ter mais recurso terapêutico, o quanto que às vezes a gente fala para a família, fala assim, ó, talvez o melhor remédio que tenha é segurar a mão. A presença, né? Tá junto, poder dar um beijo, tá junto, às vezes sem falar nada, só de estar junto, porque o afeto é um grande remédio em qualquer fase da vida. Isso. Concordo. E tem uma coisa que você estava falando sobre o trabalho, sobre o grupo e atividade física, né? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto de correr. Já fui corredor, treinei jamais, hoje treino menos, mas estou no meu projeto de voltar às meias maratonas. Excelente. E depois para a maratona. Mas o que eu vi no decorrer da minha vida de corredor, que eu corro desde os 15 anos, tá? Então hoje eu estou com 51, já é um bom tempo de corrida, né? A corrida era um esporte solitário. A gente treinava sozinho, a gente cumpria as planilhas de treino sozinhos e era assim. Quando a gente tinha um parceiro de treino, a gente estava feliz e geralmente era sozinho. E hoje, quando a gente vai olhar para a cidade, a gente vê os grupos de corrida. Tornou-se um evento social, né? Então, a atividade física, que eu acho maravilhosa, que realmente a gente já vai falar sobre o poder dele na questão hormonal e bioquímica, mas essa questão do socializar, mesmo esporte tão solitário que é a corrida, hoje está fazendo em grupo. Exatamente. E é tão engraçado que a gente às vezes vai treinar sozinho, a gente já está com uma cara meio feia, porque tem que ir sozinho, tem que ir pra... E hoje você vê os grupos, eles indo só em conjunto, num dia de chuva, num dia de frio, num dia de muito calor, eles estão rindo, batendo papo, chegam meia hora antes ainda para ficar só batendo papo, acaba o treino, estão lá ainda batendo papo. E aí a gente percebe também que a percepção de esforço é diferente, né? Quando você está ali, você vê a outra pessoa se superando, você quer se superar também. Então, a atividade física se torna prazerosa, divertida, o que é uma explosão de dopamina, né? E tem esse componente que eles estão ali fazendo atividades que eles nem imaginariam que estariam fazendo, né? Tem pessoas ali no grupo que, quando a gente coloca os desafios, o fato de eles estarem ali em grupo e observar as pessoas se superando, eles falam, nossa, eu não imaginei que eu fosse conseguir, né? E quando a gente pergunta percepção de esforço 0 a 10, né? É uma percepção que está dentro dos níveis adequados de atividade física. Então é muito legal, porque melhora sintoma, melhora o humor, né? Melhora a disposição e tem todos os benefícios da atividade física, os benefícios fisiológicos do exercício. E até para falar desses benefícios, né? Porque para quem não sabe, quem está em casa, eu estou falando aqui com uma professora de educação física. Sim. Né? E quais são os... Porque assim, a gente tem uns benefícios hoje... Há décadas atrás, a gente ia no médico, ia no cardiologista, ia no endocrinologista e eles diziam, tem que fazer atividade física para melhorar isso. Então a gente tinha uma ideia da atividade física como para uma melhora do físico, só do corpo. Tá? E a gente quase não se falava, e há mais ou menos uns 20 e tantos anos, quase 30, saiu um estudo comparando o efeito dos antidepressivos com atividade física para as depressões leves. E o resultado foi o mesmo. O antidepressivo e a atividade física para as depressões leves tinham o mesmo efeito. E foi um espanto para a comunidade médica, porque os médicos eles são meio céticos e eles acreditam só no remédio. Sim. A gente que entende um pouquinho mais da atividade física entendia que sim, trazia muito benefício, efeitos das endorfinas e tudo mais. Mas cada vez mais fui estudando os benefícios da atividade física, para além da depressão, da ansiedade, mas também para o Parkinson, para o Alzheimer, para as doenças neurodegenerativas, né, como um todo. Então hoje a gente tem muito claro o papel da atividade física para o físico e também para o neurológico. Sim. Né? Mas você que tem estudado tanto, né, a questão do Parkinson, quais são os benefícios da atividade física, do exercício físico para o Parkinson?
Para o Parkinson, exercício físico é fundamental. Eu sempre falo que movimento é tratamento. Assim como a medicação, né, eles precisam também fazer atividade física. E eu recomendo atividade física diária, né? Os estudos mostram que uma combinação de atividades que vai trazer melhores benefícios. Porque a caminhada é bom? É bom, uma caminhada é excelente, o cardiologista vai adorar. Mas para o Parkinson precisa trabalhar marcha, precisa trabalhar equilíbrio, precisa trabalhar coordenação motora, precisa trabalhar o giro. Exatamente. Tem tarefas aqui, né, específicas do Parkinson que precisam ser trabalhadas. O exercício aeróbico é importante. Então, assim, e quando o paciente consegue fazer uma combinação de modalidades, né, numa intensidade moderada, os benefícios a nível cerebral são excepcionais. A gente vê, assim, um efeito neuroprotetor, a gente vê neurogênese, a gente vê novas conexões sinápticas, né? Melhora a angiogênese, a medicação é mais recebida de forma mais eficiente no cérebro. Então, a neuroplasticidade que acontece com o exercício físico no Parkinson, ela é capaz, ela tem o poder de desacelerar a doença, ou seja, de modificar essa progressão. O Parkinson é uma doença progressiva, neurodegenerativa. Mas se o Parkinson está correndo ali, né, e a gente consegue dar uma freada nessa progressão, a gente consegue estacionar, às vezes, por anos. A minha mãe é um exemplo disso. A minha mãe fez 80 anos, está há 10 anos com Parkinson, durante muito tempo. Ela ficou tomando a mesma dose da medicação, o Parkinson continuou estacionado durante muito tempo. Por quê? Por causa da atividade física. E a gente tinha uma ideia errada muito, né? De que se lá na década de 80, 70, que tendo Parkinson, ele não tinha que fazer atividade física para ele não cansar, para ele poder se preservar a energia e tal. Sim. Só que quando a gente vai estudar a fisiologia do esporte, da atividade física, do exercício físico, quanto mais exercício, mais treino ele tiver, mais ele vai guardar dentro da célula muscular o glicogênio, que é o combustível do músculo. Então eu preciso ter esse combustível lá e eu só vou estimular que tem esse combustível se eu treinar mais, né? Exatamente. E eu preciso então treinar. Essa é uma grande queixa das pessoas com Parkinson, né? A fadiga, a fraqueza muscular por conta da doença. E eu falo que a única forma, não existe uma medicação capaz de melhorar isso. Existe uma dieta, né, mediterrânea, que ajuda, mas hoje o que melhor, digamos assim, vai trazer um efeito a longo prazo é trabalhar o exercício físico. Num primeiro momento vai ser um pouco mais cansativo. Conforme você vai adquirindo resistência muscular e cardiorrespiratória, essa fadiga vai sendo substituída por motivação, por um entusiasmo, né? Porque daí você tem vontade de fazer mais para se sentir melhor. Então, conforme você vai sentindo esses benefícios, você também vai acrescentando atividade no seu dia a dia. E tem uma coisa que para mim é importante, assim, né? Se eu tenho toda essa dificuldade que eu tenho do Parkinson, mas eu sou um homem de 1,70 m e eu estou com 90 quilos, eu estou tendo que fazer toda essa atividade com 20 quilos a mais do meu peso. Então eu tenho que fazer muito mais esforço para subir um lance de escada. Se eu estou fazendo uma atividade física também e eu consigo me manter no peso e eu estou com a minha musculatura forte, tá? Eu vou subir um lance de escada, em vez de com 90 quilos, com 70, eu vou fazer teoricamente menos esforço e tenho mais músculo, mais potência muscular. Então eu vou cansar muito menos. Sim. Então quando a gente às vezes fala, e aí às vezes eu sou meio chato no consultório, porque eu tento falar do quanto é importante emagrecer, é importante estar no peso, mas não porque é uma questão estética porque não. Tem que ter corpo de Miss, tem que ter corpo de halterofilista, não é nada disso.
mas o quanto que eu estar no peso me diminui a carga que eu tenho que fazer no meu dia a dia, tá? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Sim. Eu sou meio chato com isso. Não, mas exatamente. A gente fala que, assim, o exercício para o Parkinson é tratamento, mas a pessoa com Parkinson, ela está envelhecendo, ela tem outras patologias associadas, muitas vezes. Então, tem que cuidar da saúde geral, né? Então, não vai só melhorar a mobilidade do Parkinson, não vai trazer só benefícios neurocerebrais, digamos assim, do Parkinson. Não, vai melhorar a saúde cardiovascular, vai melhorar a saúde metabólica, né? Então, se ele consegue se manter no peso, ele vai ter muito mais facilidade de executar as atividades de vida diária. É uma questão de independência, de autonomia, né? Quanto mais eu tenho a funcionalidade mantida desse paciente, melhor é o prognóstico. Os meus colegas neurologistas, tá? Vocês não fiquem bravos comigo, mas eu sempre falo para os pacientes que têm um Parkinson, que tem um Alzheimer, eu falo assim, se tivesse só 2 remédios para ter, e eu tivesse que escolher um só, entre os remédios de Parkinson e o exercício físico, eu diria que use o exercício físico. Lógico que tem que usar os dois, tá? Tem que usar a medicação e o exercício, mas o exercício, além de auxiliar muito no tratamento, ele vai também lidar com outras coisas que as medicações do Parkinson não fazem. Porque tem outros benefícios, né, Márcia? Isso, o exercício, ele, na verdade, ele modula, né, todos os 35 órgãos do nosso corpo. Só 35? É uma cascata de sinalização que acontecem, né, e informações que chegam no cérebro e que fazem essa transformação a nível cerebral, né? Então, é incrível quando a gente vê, assim, que todos os órgãos têm uma resposta ao exercício, uma resposta positiva. E deixa eu só te contar que tem uma neurologista que é muito conceituada no Brasil, a doutora Mariana, e foi feita essa pergunta para ela, né? Doutora, de todas as estratégias para o Parkinson, se tivesse que escolher uma, qual seria? E sabe a resposta dela? Exercício físico. E eu vou te contar que eu atendo alguns pacientes de forma online, né, de todo o Brasil. E um deles, que é o meu melhor estudo de caso, né, está tratando o Parkinson só com exercício. Que maravilha. Então, a gente está há 2 anos, né, o Parkinson dele está estacionado, claro que é uma pessoa com Parkinson precoce, tem condição de fazer exercício todo dia, né, mas a gente está conseguindo acompanhar e ele está realmente, ele fez essa escolha enquanto ele puder manter o Parkinson controlado através do exercício, ele tá fazendo. Eu lembro de um professor meu de endocrinologia que falava muito disso, assim, né, que a atividade física regula a questão do controle glicêmico por 12 horas. Eu falei assim, eu tive um paciente que topou fazer disso, então ele fazia 1 hora de manhã de exercício, 1 hora no final da tarde. Com essa atividade, ele conseguiu tirar as medicações do diabetes, porque ele conseguiu controlar. Então, assim, é possível com outras patologias também a gente, com exercício, trazer isso. E aí, até pensando nisso, né, a gente na medicina, a gente falava que o grande regulador hormonal começava no sistema neurológico, né? Então, era o sistema neurohormonal. E hoje, a gente tem cada vez mais estudado quanto que quem muitas vezes dá o start para algumas coisas da regulação hormonal é a contração muscular. Então, como o músculo ele está se tornando um protagonista, né? Um protagonista do bem. E quando a gente vai estudar sobre a saúde do idoso, o idoso que é magrinho, que não tem músculo, que está naquele que a gente em casa fala muito do pele e osso, porque não tem músculo, a saúde dele é muito pior. E a questão da qualidade de vida é muito pior. Aquele idoso que tem uma musculatura, que tem capacidade, que aí e nessa contração essa musculatura dele é ativa,
ele tem mais saúde e mais qualidade de vida. Sim. Então a musculatura é essencial. Exatamente. Então, tem vários estudos, né, mostrando que hoje a força muscular é um biomarcador de longevidade, de saúde, né, força das pernas especialmente. Então, assim, tem vários estudos. As evidências são muito robustas, né, dos benefícios, tanto a nível corporal, né, mas especialmente a nível cerebral. Então, a parte cognitiva, a parte para evitar as demências, né, as doenças neurodegenerativas. E aí muitas vezes eles me perguntam, tá, mas eu já tenho Parkinson, né? O exercício, tudo bem, eu praticava atividade física e agora eu tenho Parkinson, né? Mas o seu prognóstico vai ser muito melhor. A sua doença, ela vai progredir de forma muito mais devagar do que uma pessoa que não era fisicamente ativa. E às vezes a pergunta desse rapaz e senhora, porque eu falo assim, então adiantou eu fazer atividade física se eu desenvolvi o Parkinson? E aí eu acho que tem resposta muito clara, assim, né? Hoje a gente tem tanto para o Alzheimer como para o Parkinson, entendendo que a doença não começou lá aos 60, quando foi diagnosticada. Ela começou aos 40, aos 30 e poucos anos, vindo com sintomas muito leves, bem discretos, imperceptíveis, mas a doença já tinha começado lá. Então essa degeneração vem aos pouquinhos e chega num certo momento que ele se torna tão evidente que aí a gente faz o diagnóstico. Só que se eu faço uma atividade física desde cedo, em vez de ela aparecer aos 60 anos, talvez ela apareça aos 70. Isso. E talvez muito mais leve. Então eu consigo às vezes jogar para frente, ganhar anos de qualidade de vida. Sim. Tá? E é por isso que a prevenção é tão importante, né? E aí é muito essa conversa para quem está ali em casa, porque muitas vezes eles estão ali perguntando, tá, mas o que a gente pode fazer para construir, para ter um caminho para uma longevidade? Faça uma poupança de músculos. Essa é a melhor prevenção. Não tem jeito, né? Atividade física aí é um dos grandes pilares. Claro que tem o controle do estresse, né? Tem sono de qualidade, tem uma boa alimentação, mas a atividade física é, sem dúvida, eu acho que de todos esses pilares o mais importante. Por isso que quando eu falo que quando a gente tem uma doença e vai tratar, eu sempre encaminho para atividade física e falo sobre a importância da dieta. Porque para mim tem dois profissionais que são realmente da saúde, que é o professor de educação física e o nutricionista. Os outros profissionais não são bem da saúde. O médico é profissional da doença, porque a gente faz o diagnóstico da doença. Sim. Então, se eu não aprender a falar sobre atividade física e sobre a dieta, eu só sou um profissional da doença. O enfermeiro também só vai fazer lá o curativo, cuidar tal, mas da doença. Então, os outros profissionais estão lidando com a doença. E quem pode lidar com a saúde é essa linha de frente, né? Por isso que eu fui fazer educação física. Eu queria promover saúde. E foi muito engraçado, porque, né, com quase 50 anos, até meu marido me questionou, mas então por que você não faz fisioterapia, né? Que eu queria trabalhar justamente na área da saúde. E eu falei, não, mas eu acho que a educação física ainda tem mais potencial de promover saúde. E isso me encantou realmente. Quando eu fui estudar um pouquinho, né, sobre o poder terapêutico da atividade física, do exercício, eu falei, é esse caminho que eu quero seguir. Acho que da mesma forma quando tu foi seduzida pelo exercício físico, né? Eu estava te contando aqui em off que eu tinha duas opções. Eu estava louco para fazer uma nova pós-graduação, né? E eu fiquei anos pensando se eu ia fazer cuidado paliativo, porque eu na geriatria a gente lida muito, né, com esse final de vida e tal. Então eu queria talvez concretizar melhor muito dos conhecimentos que eu já tenho. Até comecei há 2 anos atrás, mas não fui seduzido assim. Estudava, fazia as aulas, acabei trancando a matrícula e deixei de lado. E aí esse ano eu me matriculei, vou começar essa semana, uma nova pós, que é a pós em fisiologia do exercício físico. Então, você vai adorar. Prescrever isso.
E sabe que isso pode ser o fechar um ciclo, né? Porque eu que sempre fui do esporte, e tanto que quando eu entrei na medicina, minha família falava assim, ou ele vai ser pediatra, porque eu adorava criança, ou vai fazer medicina de esporte. Eu não fui pediatra, acabei virando geriatra, né? Mas eu tô me voltando para atividade física, como talvez profetizaram minha mãe lá há 30 anos atrás, né? Então você é teu colega, com muito orgulho, assim, eu acho muito legal poder trabalhar com atividade física. E eu admiro muito os profissionais de saúde que vivem na prática, né? Aplicam na prática o exercício físico para poder então passar essa experiência para os seus pacientes. Eu admiro demais, né? E hoje, quando eu vejo o exercício físico sendo colocado como tratamento número 1 para depressão, por exemplo, né, me deixa muito feliz, porque a gente sabe, lá no Parkinson a gente vive isso direto, né? A depressão, ela está muito associada, é um dos sintomas mais prevalentes. Entre 60% e 80% das pessoas com Parkinson têm depressão. Nossa, e a mudança, a virada de chave dessas pessoas com a atividade física, especialmente em grupo, é assim, incrível. E isso eu fico impressionado. Eu falo isso, repito, aqui já repeti, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Eu fico impressionado quando eu vou participar das atividades que vocês promovem, da alegria que a gente encontra em todos os eventos. Não importa se seja uma festa, como uma festa junina que eu já fui, não importa se seja numa palestra, esportivo, informativo, que seja num almoço, num jantar, vocês estão sempre se divertindo. Sim. Então, assim, como muda? E a gente tem muito claro, né, que dentro do Parkinson é muito comum a depressão, como você falou, né? E no grupo, no Viva Parkinson, não é. Não é. Então, queria entender também disso. Essa é uma realidade que a gente conseguiu transformar, mas através do afeto, do acolhimento, do abraço, da atividade física, né? A atividade física é uma das coisas também que eu sempre falo para eles, que não precisa ser aquele momento de sacrifício, aquele momento desgastante, né? Quando você consegue fazer uma atividade física que gosta, prazerosa, com amigos ou com seu familiar, esse prazer, ele ajuda a liberar essa dopamina natural. Então a sensação é muito maior. Mas eu vou falar isso pro meu personal, que não é para ter sofrimento. Então, no Parkinson, esse no pain, no gain não funciona muito, né? A gente tenta quebrar esse paradigma com atividades que eles possam fazer diariamente. Então, tem que ir lá conhecer tem que ir lá visitar uma aula, né, minha, para que entenda isso, assim, atividades que eles podem fazer utilizando uma cadeira, atividades que eles podem fazer utilizando um cabo de vassoura. E eu falo para eles que o exercício, mesmo que fragmentado, ele funciona igual, né? Porque o que acontece? O Parkinson tem muitas oscilações, momentos on, momentos off, né? Tem hora que tem uma queda de pressão, tem hora que tem uma tontura, tem hora que está mais travado. Então escolha o seu momento on, o seu melhor momento, que está ligado, que está fazendo a medicação, está fazendo efeito, e faz. Hoje eu vou fazer um pouquinho de aeróbico de manhã, de tarde eu vou ali, vou fazer uns alongamentos, um pouquinho de exercício de força, né? À noite você pode fazer alguns exercícios de agilidade, utilizando uma escada, utilizando um cabo de vassoura no chão, onde você faz deslocamento para frente, para trás, de um lado para o outro. Então esse exercício fragmentado também vale, também conta. E isso é muito legal, porque às vezes o paciente tem esse problema da fadiga, que ele fica cansado, né? Muito precocemente. E não é motivo de não fazer atividade física. É escolher os horários certos, ter um pouquinho de disciplina, né? E aí realmente dá para fazer. Mas entra aí nisso muito o papel do professor, né? Que eu sempre falo assim, por que a gente fala que é o professor de educação física? Porque tem a parte de ensino, de mostrar para eles o que eles podem fazer. E como fazer. Aí
sabendo o momento e como fazer, eu posso decidir se eu estou no momento que eu estou on, que eu estou muito ativo, eu faço determinada atividade. Eu estou no momento pior, eu tenho menos tempo, vou fazer uma atividade outra. Mas o importante é fazer a atividade. Exatamente. Então tem que ensinar isso para eles. Isso, né? Isso que a gente faz. Mas esse é o ensinar não só para quem tem o Parkinson, mas também para quem quer ir para academia, porque só quer ter uma saúde melhor. Sim. Também tem que ensinar. Eu acho que é isso que é o papel do professor de educação física. Exatamente. Né? E a gente tem lá no nosso grupo... Então, pessoas de todas as idades, né? Desde pessoas com Parkinson precoce, na faixa dos 30, 40 anos, até pessoas bem idosas, com mais de 80. Então, tem pessoas com Parkinson precoce, Parkinson mais avançado. A gente sabe que existem os subtipos de Parkinson, né? Então, tem pessoas com Parkinson tremor dominante, tem pessoas com Parkinson rigidez, né? Que é mais rígido acinético. Tem pessoas com Parkinson que é mais alteração postural, né? Então, para cada tipo, a gente tem exercícios específicos para melhorar, então, os seus sintomas. E isso a gente mostra, a gente ensina, né, como fazer no grupo. Porque as pessoas que já fazem academia, que já têm um condicionamento físico legal, o que a gente incentiva? Exercícios numa intensidade mais vigorosa. Vai fazer um aeróbico, faz em forma de HIIT, né? Frequência cardíaca lá em cima, volta um pouquinho, lá em cima, volta um pouquinho. Os estudos mostram que esse tipo de exercício traz melhores resultados. Agora, eu não posso chegar lá para o meu paciente de 80 e poucos anos, com Parkinson mais avançado, e falar, olha, escuta, vamos fazer um HIIT, né? Então, para ele, cada passo conta. Para ele trabalhar a mobilidade, trabalhar a amplitude de movimento de uma passada, melhorar os parâmetros da marcha, esse é o objetivo com ele, né? Então, mesmo sendo um trabalho em grupo, a gente consegue adaptando a necessidade de cada um. Isso que é muito legal. Porque a gente fala num conceito de saúde pública, da humanização do serviço de saúde, da questão do projeto terapêutico singular. Então, eu preciso ter um projeto de terapia, mas na singularidade de cada indivíduo. Isso, né? Aí. Isso, então é isso. Né? Então, se eu fosse nós dois fazer atividade física, por mais que a faixa etária seja muito parecida, a nossa capacidade talvez seja diferente. Talvez você vá fazer muito mais do que eu, porque tu deve estar melhor preparada do que eu. Acho que não. Mas a gente vai estar dividindo. Então, eu faço uma atividade tal, você outra. Eu acho que é isso que é importante. Mas o poder de estar junto na socialização faz toda a diferença. Tem uma coisa que eu gosto de polemizar muitas vezes, é porque eu falo que às vezes a gente errou por muitos anos, tá, os médicos, dizendo quando o paciente ia lá no consultório, falou assim, não, vai fazer exercício, vai caminhar, é um ótimo exercício. E hoje a gente olhando a necessidade que a gente tem para melhorar a questão cardiorrespiratória, para ganhar massa muscular, a gente enganou os pacientes, porque o caminhar não é um exercício bom. Caminhar pode ser um ótimo exercício, um ótimo lazer, um ótimo momento para estar com alguns amigos, para fazer uma caminhada, aproveitar e fofocar sobre a vida dos outros, que também é bom isso, né? Divertido, né? Então eu posso estar lá com meu amigo fofocando sobre o colega do trabalho, tá bom, estamos batendo papo e caminhando. Mas ele não é um exercício que traz os benefícios que a gente precisa. Então não é para quem caminha deixar de fazer, porque... Não, cada passo conta, mas só fazer a caminhada não vai trazer aqueles benefícios que a gente espera. Especialmente se essa caminhada for no mesmo ritmo, no mesmo trajeto, né? Batendo papo, fazendo fofoca. Isso. Não que a fofoca não seja boa, mas independente disso, a gente precisa algo mais, né? Eu sempre falo, começa com uma caminhada. Para quem é sedentário, cada passo conta, uma pequena caminhada ajuda, né? Mas para o Parkinson, especialmente, precisa muito mais, né? Então, tem que trabalhar força, porque eles têm uma perda de massa muscular maior do que as pessoas sem a doença,
quando comparados com a mesma idade. O recrutamento motor é diferente, então tem que trabalhar um pouco mais volume, mais repetições para ter realmente esse recrutamento motor aí de todas as fibras musculares. Tem que trabalhar coordenação, tem que trabalhar agilidade, tem que trabalhar equilíbrio e aquelas tarefas específicas, que às vezes é motricidade fina, às vezes é uma distonia no pé, que eu preciso melhorar a mobilidade, às vezes é a minha marcha que está muito arrastada, às vezes a minha cervical, né? Eu estou aqui ficando curvadinha, então eu preciso melhorar essa minha postura. Então, para cada caso, existem exercícios específicos. E voltando à caminhada, né? Eu sempre falo assim, a caminhada é só o primeiro passo, né? E você estava falando, eu lembrei de uma paciente que eu atendi hoje, fui chamado para atender porque ela teve uma queda. 80 anos, teve uma queda, estava passeando com as cachorras, elas puxaram ela para lá e para cá, ela caiu. E quem estava perto na praça falou assim, não, mas a senhora caiu devagarinho, e até que bateu a cabeça. Mas ela faz academia 4 vezes por semana. É uma mulher que é forte, você vê que apesar de 80 anos tem musculatura. Então, pela biodinâmica que ela me contou, tá? A impressão que eu tenho é que ela conseguiu ir se protegendo da queda, mantendo a postura para cair de uma forma um pouco mais controlada, e ela não teve um dano. Então, ela não teve nenhum grande trauma que pudesse ter uma fratura. Olha que ela tem uma osteoporose bem severa. E ela não fez fratura, fez um pequeno trauma no crânio, que fez lá um galozinho, vai acordar ela hoje à noite esse galo, mas nada demais. Mas a atividade, o exercício físico para ela com força provavelmente protegeu ela hoje de um dano maior. Com certeza. Então, o exercício físico é bom para o Parkinson, é bom para a depressão, previne as quedas ou previne as lesões das quedas. Então, ele tem uma série de coisas. Margaret, eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Que a gente pode ficar horas falando de exercício, sim, né? Mas porque você vem aqui, eu gosto de trazer você aqui porque você tem um trabalho que é primoroso no Viva Parkinson. Eu queria saber quais são os planos do Viva Parkinson para 2026. Então, estamos cheios de ações e eventos e projetos, né? Abril é o mês dedicado à conscientização do Parkinson, então no mês de abril nós teremos aí muitas ações, muitos eventos. A gente sempre gosta de fazer eventos informativos, né, trazendo informação, atualização do que tem de novo aí no Parkinson. Gostamos muito de fazer eventos esportivos, né, e também gostamos de eventos festivos. Então a gente sempre faz um evento festivo, daqui a pouquinho um informativo, daqui a pouco um esportivo. Mas falando agora do mês de abril, então nós teremos um congresso em São Paulo, onde nós iremos participar. Esse congresso, inclusive, nós submetemos trabalhos, né, que a gente está aguardando se serão aprovados ou não. Foram vários trabalhos que foram feitos pelos alunos de vários cursos, né, da saúde da FURB, fizeram seus TCCs e outras pesquisas. Tivemos um documentário que a gente fez dos Jogos do Parkinson. Esse documentário também foi aprovado. Inclusive tem um congresso mundial de Parkinson em Phoenix, no Arizona, em maio, onde esse documentário foi aprovado. Então nós vamos... Já está com o passaporte pronto para isso? Já estou com o passaporte pronto, exatamente, né? A Viva Parkinson Blumenau, Joinville e Balneário, que foi um evento em conjunto, será conhecida então mundialmente agora, através desse documentário. Mas voltando aos eventos, então nós vamos participar desse congresso no Rio, vamos participar da corrida Run for Parkinson etapa Porto Alegre. Este ano não faremos em Blumenau a corrida, porque tem outras cidades que estão fazendo e nós queremos participar, né? E como é um evento assim que exige muito, né, na organização, é um evento também que tem um custo financeiro muito alto e a gente depende muito de patrocínio. Então, para não ficar todo o tempo ali pedindo, a gente decidiu fazer a cada 2 anos.
Esse ano nós teremos então a segunda edição dos Jogos do Parkinson, que é como se fossem as Olimpíadas do Parkinson, com várias modalidades adaptadas para as pessoas com Parkinson. Teremos mais um evento informativo, onde a gente vai falar das estratégias, né, cirúrgicas, invasivas e não invasivas. Então, neuromodulação, estimulação transcraniana não invasiva, DBS. Então, a gente vai trazer mais um evento informativo também. E aí, eventos festivos, né? Nossa tradicional festa junina. Então, teremos o Bazar de Talentos do Parkinson para valorizar as produções deles. Teremos aí um calendário de eventos repleto, né, de atividades, tanto informativas quanto esportivas, como também as atividades festivas que eles adoram. Adoram um café com música. Esse pessoal que vai lá adora festa, né? Eles têm mais pique do que eu. As poucas festas que eu fui, eles estavam mais animados do que eu, tá? Sim, eles são muito animados. Eu vou te dizer que esse ano, então, não vou correr, tá? Porque ano passado tive o prazer de participar da corrida de vocês, foi maravilhoso, tá? Tava contando para esse ano, mas então não vou poder participar. Tem que ir a Porto Alegre, então. Né? Nos eventos festivos, tô pronto para ser convidado, tá? Tô aqui vai receber os convites, com certeza. E dos formativos, com todo prazer também de poder estar acompanhando, assim, é um assunto que eu gosto muito também e tenho aprendido muito com vocês, né? E isso para mim é muito importante, né? Pensando em todas essas atividades, assim, né? Quando alguém que está em casa e quer encontrar vocês, como é que a gente encontra o Viva Parkinson, Márcia? Pode me procurar, né? A Viva Parkinson, ela não tem um horário comercial, não tem um telefone comercial. Sou eu que recebo, converso, acolho esses pacientes. Então, pode me procurar através do meu número pessoal. Pode entrar em contato através das redes sociais, né, da Viva Parkinson, no Instagram, no Facebook, ou mesmo pode ir até a FURB, que as nossas atividades acontecem na FURB, no ginásio, toda quarta, inclusive hoje tivemos atividade, toda quarta e toda sexta, né, a partir das 14 horas. Agora, inclusive, a gente tem aula de inglês. Olha, das 14 às 14h30. Tem uma integrante que se colocou como voluntária e ela está dando aula de inglês. E a gente sabe que aprender, né, uma nova língua, quando a gente está aprendendo, a gente também está gerando neuroplasticidade. Então, para eles é muito legal. E aí é interessante porque depois da aula de inglês, tem os exercícios comigo e aí a gente aproveita para fazer a contagem em inglês, sabe? Então, a gente acaba incorporando na aula de atividade física uma dupla tarefa motora e cognitiva, bem legal. Essa questão da dupla tarefa é tão legal. Eu estava lendo esses dias sobre a questão de qual exercício era melhor para a parte cognitiva. E chegou alguns que puxaram a brasa para os esportes com raquete, porque eles têm falado que é diferente, por exemplo, da caminhada ou da corrida, que o movimento é único, do ciclismo é único, da natação é único. Os esportes com a raquete eu preciso andar para todos os lados. Então isso faz com que eu tenha que melhorar uma questão da propriocepção, do deslocamento. Exatamente. Mas também que essa questão do esporte de raquete, ele é muito tático. Quem gosta de ver tênis, pádel, né, vê que eu preciso lidar muito com posicionamento. Se eu dei com a bolinha lá na direita, eu tenho que me posicionar aqui. Então, como que isso também é importante para definir isso? Então, como essa dupla tarefa, né, entre você estimular o corpo, mas estimular a mente junto, como isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Você não consegue se preocupar com mais nada. Jogando ping-pong, beach tênis, badminton, você vai ficar atento
a bolinha, né? Onde está a bolinha? Então, essas tarefas que trabalham habilidades motoras, como deslocamento, né? Ajustes posturais, porque você corre para um lado, tem que fazer uma parada brusca, corre para o outro, né? Então, esses ajustes posturais são importantes, mas também tem a questão da atenção, da concentração, que você está ali, né? Trabalhando o tempo de reação, trabalhando essas habilidades que a gente considera, assim, que são muito positivas, especialmente para as pessoas com Parkinson, né? Então, são atividades, muitas vezes divertidas, desafiadoras, que está trabalhando uma série de habilidades ali, e que você realmente está atento, né? E as pessoas esquecem que tem Parkinson nesse momento, com certeza. Assim como a gente pega um cabo de vassoura e faz as atividades, né, fazendo um movimento lá em cima com o cabo de vassoura, falando as letras do alfabeto, e aí no meio do caminho eu falo stop. Aí você tem que falar um bicho com um B, ou uma cidade com um F. E aí a pessoa está fazendo o movimento e está focada, né, naquela brincadeira. Eles gostam muito, é uma atividade divertida, percepção de esforço pequena, né, uma atividade prazerosa, e que está trabalhando diversas habilidades, tanto motoras quanto cognitivas. Margaret, para a gente ir caminhando para o nosso final, né, da nossa conversa, né? Eu acho que a gente vai ter que ter mais algumas, né? Deixa eu seguir com minha pós-graduação agora. Eu vou aqui poder sugar um pouquinho de ti da parte fisiológica. Isso, para melhorar na disciplina. Então, se eu tiver com dificuldade lá, eu vou te chamar aqui para ver se eu melhoro nas aulas, né? E eu sei que eu tenho que fazer um TCC, eu já sei aonde que eu vou fazer o TCC. Ótimo, tá? Será muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Mas dessas conversas que a gente ainda vai ter, porque infelizmente o tempo passa rápido, né? Queria te fazer uma pergunta assim hoje, né? A sua motivação hoje, tá? Para estar atuando no Viva Parkinson, ela se compara ao início daquela acadêmica de educação física que estava ali buscando tal. Como é que essa motivação? Ela só cresce, ela só aumenta? O que isso, primeiro, mudou a tua vida? E como que você consegue para estar assim, que se vocês não percebem, tá? Essa moça aqui tem um brilho no olhar ao falar das coisas. E isso é a motivação, né? Como é que é isso? Como é que foi essa motivação lá, assim, isso naquele momento? E como é que tu consegue manter esse brilho no olho, essa motivação hoje, depois de tanto tempo? Eu acho que naquela época eu estava buscando o meu propósito, né? E hoje esse propósito, ele se transformou numa palavra que eu gosto muito, né? Que é o Ikigai. É fazer o que ama, amar o que faz e se realizar pessoalmente, profissionalmente. Então é acordar todos os dias com a disposição, pensando o que pode fazer a mais, o que pode melhorar. Eu acordo todas as manhãs e vou dormir todas as noites com esse pensamento, né? Sou muito grata a Deus, que Ele continue me dando força, me dando energia, porque eu sou extremamente realizada, pessoalmente, profissionalmente. Então, acho que Ikigai resume, assim, a felicidade, a realização pessoal, né? E acordar todas as manhãs com esse propósito de fazer mais e melhor, dentro das condições que a gente tem, respeitando as condições que a gente tem, os limites, né? Mas a gente sempre consegue. E quando a gente faz com amor, quando o projeto, né, tem amor, ele flui, ele acontece, o universo vai conspirando a favor. E para terminar, te pedir assim, qual seria a pílula que tu daria assim, de conhecimento, de sabedoria, pílula da Margaret de sabedoria, para que quem está em casa construa uma vida com longevidade, com qualidade de vida? Qual é a tua pílula de sabedoria? É a atividade física. Movimente-se, mexa-se,
isso faz toda a diferença. Margaret, queria te agradecer muito, né? Eu sempre fico muito admirado com o trabalho de vocês. Eu acho que é um trabalho primoroso, tá? Com todos que começaram, eu lembro lá do Dr. João Felipe começando, trazendo, né? E como que ele trouxe também uma disposição, que ele também é uma pessoa que também tem uma energia muito boa, né? E aí ele junta contigo, junta com outras pessoas que vão se somando a isso. Então eu vejo essa disposição de vocês há muitos anos, assim. Eu fico muito admirado com o trabalho de vocês, e principalmente com a excelência, porque não é só ter vontade, é ter conhecimento, é ter também a sabedoria, né, para colocar, fazer acontecer, Então isso para mim é admirável. Fico muito impressionado com a felicidade que vocês trabalham com isso, e o benefício que eu vejo que vocês trazem para tantas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho, né? E dizer que aqui o Caminhos da Longevidade vai estar sempre aberto, assim, para vocês, para poder falar do trabalho de vocês, querendo divulgar qualquer coisa. Caminhos da Longevidade vai estar sempre à disposição de vocês. E eu fico muito feliz e grata, né, pelo apoio e pela oportunidade. Agradeço demais também. Isso acaba sendo um combustível para a gente, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, e ter o carinho, o apoio das pessoas, isso é combustível para que a gente possa fazer mais e melhor. Bom, Agradeço também. Caminhos da Longevidade encerra aqui com essa conversa que para mim é inspiradora, né? Movimentem-se, cuidem da saúde, da mente, mas cuidem dos seus amores, da sua alma, né? Propósito e vamos à vida. Então, obrigado a todos por estarem aqui, e a gente volta sempre. Com certeza, mantenham-se ativos. Tchau.